Você já chegou em casa depois de um longo dia e, em vez de sentir descanso, sentiu um peso, um desconforto que não consegue colocar em palavras. Não é o cansaço do trabalho, não é estresse, é algo diferente. Uma espécie de opressão que habita o ambiente, que está nas paredes, no ar, nos silêncios entre as pessoas que você ama. E talvez você já tenha tentado ignorar. Já tentou convencer a si mesmo de que é coisa da sua cabeça. Mas o tempo foi passando e as brigas sem motivo continuaram. O desânimo ficou, o sono fugiu, as doenças apareceram, os planos travaram. E aquela sensação de que algo está errado, não com você, mas no ambiente ao seu redor, não passou. Eu preciso te dizer com clareza e sem exagero: o mundo espiritual é real. Não é folclore, não é superstição. A Bíblia afirma que existem batalhas invisíveis sendo travadas ao nosso redor. Batalhas que afetam os relacionamentos, a saúde, a paz, a ordem da nossa vida. E muitas vezes o lar, que deveria ser o nosso lugar mais seguro, se torna o principal campo de combate. Mas também é verdade que existe uma presença que é maior do que qualquer força contrária. Uma presença que entra onde é bem-vinda e que, quando entra, transforma. O Espírito Santo de Deus não deixa nada escondido. Ele revela, purifica, liberta e sela. E é exatamente isso que vai acontecer agora. Não como promessa vazia, mas como ato de fé fundado na palavra de Deus. Então, se você está pronto, abre o coração. Não precisa de palavras perfeitas. Não precisa de voz bonita, precisa apenas de sinceridade. E vamos juntos convidar o Espírito Santo a fazer o que só Ele pode fazer. Antes de começarmos, façamos juntos o sinal da cruz. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora, não com palavras estudadas, mas com um coração que reconhece a própria necessidade. Vem, entra neste momento como somente Tu sabes entrar, com suavidade e com poder ao mesmo tempo. Que o Teu fogo preceda esta oração e prepare cada coração que ora agora. Que a Tua luz entre antes mesmo das palavras começarem e que o que for feito nesta oração seja feito por Ti, para a glória de Deus. Amém. Espírito Santo, neste momento eu abro as portas do meu lar à Tua presença. Não como gesto religioso, mas como decisão real. Não venho com aparências, não venho com máscaras. Venho com a verdade do que esta casa tem vivido, com as dores que ficaram guardadas, com os conflitos que se repetiram, com o cansaço que ninguém viu, com as lágrimas que foram derramadas em silêncio, longe dos olhos dos outros. Tu conheces esta casa melhor do que eu, conheces o que aconteceu aqui antes de eu chegar. Conheces as histórias que as paredes guardam. Conheces os pactos que foram feitos com ignorância, os objetos que entraram sem que ninguém soubesse o que carregavam, as palavras que foram ditas em momentos de desespero e que ficaram impregnadas no ambiente. Tu sabes de tudo. E é exatamente por isso que te peço, entra com autoridade. A Tua palavra diz em Lucas 8,17, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, Espírito Santo, traz à luz tudo o que opera nas sombras deste lar, não para condenar, mas para libertar, não para destruir, mas para restaurar. Passa por cada cômodo com o Teu olhar santo. Não há canto que possa escapar da Tua presença, não há esconderijo que resista à Tua luz. Vai aos quartos, à sala, à cozinha, aos banheiros, aos corredores. Vai aos armários fechados, às gavetas que não são abertas há anos, aos objetos que foram esquecidos, mas que carregam histórias. Vai aos lugares escuros, aos ângulos que os olhos humanos ignoram. Espírito Santo, nada estará fora da Tua varredura. Antes de prosseguirmos nesta oração, quero te fazer um pedido sincero. Se este canal tem sido um lugar de paz e encontro com Deus para você, clica agora em inscrever-se e ativa o sininho. Não é apenas um gesto para um número crescer, é uma forma de garantir que você vai receber as próximas orações, estudos e momentos de encontro com Deus que publicarmos.
Cada inscrição também ajuda o YouTube a levar este conteúdo para mais pessoas que neste exato momento estão buscando exatamente o que você encontrou aqui. Inscreva-se agora e vamos continuar. Espírito Santo, há algo que precisa ser dito com clareza nesta oração. Palavras têm peso espiritual. A Bíblia é precisa ao afirmar que há poder de vida e de morte na língua. E dentro de muitos lares, o que mais contamina o ambiente não vem de fora, vem das bocas dos próprios moradores. Palavras ditas em momentos de raiva extrema, palavras de desespero. Essa família não tem jeito. Nada vai dar certo aqui. Essa casa é amaldiçoada. Frases lançadas em momentos de dor, sem a consciência do peso que carregam. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti agora cada uma dessas palavras, não para me envergonhar delas, mas para reconhecê-las e pedir que o Teu poder as anule. Que o sangue de Jesus apague toda palavra de maldição que foi pronunciada sobre este lar, seja por quem mora aqui, seja por quem visitou, seja por quem olhou de longe com inveja ou rancor. Que cada sentença contrária perca sua força agora. Que cada praga lançada seja desfeita, que cada acusação vinda de vizinhos, de parentes, de ex-moradores deste lugar seja anulada pela autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, quebra agora todo vínculo espiritual formado por práticas que abriram portas para forças contrárias. Se neste lar já houve contato com espiritismo, ocultismo, adivinhação, magia ou qualquer prática que não venha de Deus, seja por quem mora aqui hoje, seja por quem morou antes, que toda a porta aberta por essas práticas seja fechada agora com a autoridade do Espírito Santo. Que cada ponto de contato seja eliminado, que nenhuma brecha permaneça. Se há objetos nesta casa que carregam peso espiritual, presentes recebidos com má intenção, itens herdados com histórias de dor, lembranças de relacionamentos que foram destruidores, imagens ou símbolos ligados a práticas contrárias à fé cristã, Espírito Santo revela. Dá discernimento para reconhecer o que precisa ser removido, não em paranoia, mas em sabedoria espiritual. E os aparelhos digitais, as telas, os conteúdos consumidos dentro deste lar, Espírito Santo toca também nisso. O inimigo é astuto e usa todos os canais possíveis para contaminar o ambiente espiritual de uma casa. Que haja discernimento para filtrar o que entra pelos olhos e pelos ouvidos. Que este lar seja um lugar onde o que se consome constrói e não destrói. Quero te fazer um convite agora. Desce nos comentários e escreve: Espírito Santo habita no meu lar. Essa declaração de fé, escrita por você com suas próprias mãos, é um ato espiritual. Você está afirmando diante de Deus e diante de outras pessoas que oram junto que o seu lar pertence ao Senhor. Além disso, seus comentários ajudam muito este canal a alcançar mais pessoas que precisam desta oração hoje. Vai lá, comenta com fé e voltamos à oração. Espírito Santo, há algo que carregamos sem perceber. Padrões que se repetem de geração em geração. Ciclos de sofrimento que parecem não ter origem nem fim. Dores que não foram causadas por nós, mas que chegaram até nós através da nossa história familiar, através dos avós, dos pais, dos tios, de pessoas que vieram antes e que consciente ou inconscientemente deixaram marcas espirituais e emocionais que ainda hoje afetam esta família. Espírito Santo, tu vês a árvore genealógica completa desta família. Vês o que foi vivido em gerações passadas, os padrões de abandono, os ciclos de dependência, a frieza nos relacionamentos que foi transmitida de pai para filho como se fosse herança inevitável, a violência que se normalizou, a escassez que se instalou como identidade. Tudo isso que foi passado de geração em geração como um peso invisível, eu peço que seja quebrado agora. Não estou pedindo que o passado seja apagado. Estou pedindo que o passado pare de determinar o futuro. Que o que veio antes não precise se repetir. Que esta geração
a partir desta oração, possa caminhar diferente. Não pela força de vontade humana, mas pela graça do Espírito Santo que renova, que restaura, que faz novas todas as coisas. Espírito Santo entra também nas memórias emocionais deste lar, nos traumas que ficaram gravados nos ambientes, nos choros que foram engolidos, nas conversas que nunca aconteceram, nas reconciliações que foram adiadas por orgulho, nas mágoas que foram guardadas por medo de se vulnerabilizar. Toca nessas feridas com cuidado e com poder. Não para forçar um processo, mas para curar o que precisa ser curado. Se há corações endurecidos nesta casa, endurecidos pela dor, pela decepção, pela sensação de abandono, Espírito Santo amolece. Não por manipulação, mas por amor. Que o amor de Deus seja mais persuasivo do que qualquer ferida. Que onde havia distância, haja aproximação. Que onde havia silêncio frio, haja diálogo real. Que onde havia desconfiança, haja o processo genuíno, ainda que lento, de reconstrução da confiança. Espírito Santo, chegamos agora ao momento da consagração. Não queremos apenas uma casa limpa de influências negativas. Queremos uma casa habitada pela Tua presença. Há uma diferença enorme entre um lar que foi varrido e um lar que foi preenchido. E a palavra de Deus nos ensina que quando um espírito imundo sai e não há nada que o substitua, ele volta com outros piores. Por isso, o Espírito Santo não apenas remove o que não é de Deus, preenche o espaço com a Tua glória. Que este lar seja consagrado como um território sagrado, não no sentido de perfeição, mas no sentido de pertencimento. Esta casa pertence ao Senhor. Esta família está debaixo da aliança de Deus. E a partir deste momento, que toda força contrária reconheça esse pertencimento e se retire. Sela, Espírito Santo, o teto desta casa. Que nenhuma influência espiritual adversa penetre por cima. Sela as paredes, sela as janelas, sela as portas, não para que a casa se feche ao mundo, mas para que o mal não encontre entrada. Que os batentes desta casa sejam marcados pela Tua presença, como os batentes no Egito foram marcados pelo sangue do Cordeiro, como sinal de aliança e proteção. Posiciona os Teus anjos guardiões ao redor deste lar, que eles façam sentinela permanente. Que nenhuma seta do inimigo, nenhuma maldição enviada, nenhuma visita carregada de má intenção consiga atravessar o limite desta proteção. Que quem entrar aqui com paz seja bem-vindo, e que quem chegar carregando destruição sinta o peso da Tua presença e se retire. Que os sonhos dos que dormem nesta casa sejam protegidos. Que as madrugadas sejam de descanso real, não de pesadelos, não de opressão noturna, não de acordar com o coração acelerado sem motivo. Que o sono seja restaurador. Que cada manhã traga novas misericórdias. Como diz a palavra, as misericórdias do Senhor não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Que assim seja nesta casa. Se esta oração está tocando algo dentro de você, se você está sentindo a presença de Deus neste momento, te peço, dá um gostei neste vídeo agora. Não como ritual, mas como ato de gratidão e como forma de ajudar o YouTube a entender que este conteúdo precisa chegar a mais pessoas. E compartilha com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil no seu lar. Alguém que precisa desta oração hoje. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar esta mensagem até aquela pessoa. Curte e compartilha agora. Espírito Santo, encerramos esta oração com gratidão. Gratidão porque Tu ouviste. Gratidão porque Tu estás presente, não porque nossas palavras foram perfeitas, mas porque a Tua fidelidade não depende da nossa perfeição. Tu és fiel mesmo quando somos frágeis. Tu atendes mesmo quando não sabemos exatamente o que pedir. E isso é graça. Eu declaro, com base não no que sinto agora,
mas no que a palavra de Deus afirma. Este lar foi visitado pelo Espírito Santo. O que precisava ser revelado foi trazido à luz. O que precisava ser quebrado foi desfeito. O que precisava ser selado foi consagrado. E o que Deus faz, permanece. Que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e as mentes de todos que vivem neste lar. Que o Espírito Santo permaneça como hóspede permanente desta casa, não visitante ocasional, mas morador constante. E que cada dia, a partir de agora, seja construído sobre essa fundação de fé, de graça e de presença divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, te peço 4 gestos simples que fazem uma diferença real. Curte este vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esta oração para mais pessoas que estão buscando exatamente isso agora. Comenta aqui embaixo. Escreve: Espírito Santo habita no meu lar, ou compartilha como esta oração te tocou. Seus comentários formam uma corrente de fé que fortalece a comunidade inteira. Compartilha com alguém que você ama, uma pessoa da família, um amigo, alguém que está passando por um momento difícil no lar. Você pode ser o meio que Deus vai usar para levar esta oração até quem precisa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações e momentos de encontro com Deus que publicarmos. Este espaço é construído para ser um refúgio espiritual e você é parte essencial disso. Antes de você fechar este vídeo, preciso te dizer algo e quero que você ouça com atenção. O fato de você ter chegado até aqui não foi coincidência. Em meio a tudo que existe disponível no mundo digital, você encontrou esta oração. Isso tem peso. Isso diz algo sobre o momento que você está vivendo e sobre a forma como Deus age, silenciosamente, através de caminhos que muitas vezes não conseguimos enxergar, mas que, olhando para trás, reconhecemos como providência. Talvez você tenha chegado aqui com dúvidas sobre se algo realmente vai mudar. Talvez você esteja cansado de orar e de não ver resultados. Talvez você esteja no limite da sua fé. Eu não vou te fazer promessas fáceis. Não sei exatamente o que vai acontecer na sua casa a partir de hoje, porque cada história é única e os caminhos de Deus são mais profundos do que qualquer discurso humano consegue alcançar. O que eu sei e o que a Bíblia afirma com clareza é que Deus ouve, que o Espírito Santo age, que a oração feita com fé genuína não volta vazia, não necessariamente da forma que esperamos, não necessariamente no tempo que pedimos, mas Deus é fiel à sua própria natureza, e a sua natureza é restaurar, redimir e transformar. Então carrega com você, a partir de hoje, não uma sensação mágica passageira, mas uma certeza fundada. Você orou. Você abriu o seu lar à presença de Deus, e isso importa. Continue orando, continue buscando, continue crendo, mesmo nos dias em que a fé parece pequena demais para o tamanho do desafio. Que o Espírito Santo continue agindo neste lar muito além do que esta oração conseguiu alcançar. Que ele seja fiel em completar o que começou. E que esta família seja um testemunho vivo de que Deus ainda transforma, ainda restaura, ainda habita entre os seus. Até a próxima oração, com respeito, com fé e com a esperança que não envergonha. Amém.